Olá, bom dia. O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques desta edição. Primeiro Inventário Florestal de Sergipe traz à tona informações sobre áreas do estado com maiores coberturas vegetais e também aquelas com maiores índices de degradação ambiental. Forrageira resistente à estiagem, de fácil manejo e custo de produção mais em conta que o milho, o sorgo é a aposta da Embrapa para o criador de gado complementar a alimentação dos rebanhos durante o período de pouca chuva. Cooperação bem-sucedida. A Fundação Aperipê e a Embrapa Tabuleiros Costeiros fortalecem parceria para levar informação de qualidade para os telespectadores do Sergipe Rural. E ainda, diretora de Inclusão Produtiva da Secretaria de Estado da Inclusão e do Desenvolvimento Social, conversa com a repórter Lícia Moura sobre as ações do programa Mão Amiga. Essas são as nossas manchetes, então fique com a gente, porque o Sergipe Rural já está no ar. O governo do estado, através da Secretaria do Meio Ambiente, realizou o primeiro Inventário Florestal Nacional de Sergipe. A ação foi coordenada pelo Serviço Florestal Brasileiro. E os repórteres Lícia Moura e Jorge Henrique acompanharam a apresentação do trabalho, considerado um verdadeiro raio-x da atual situação da cobertura vegetal no estado. Veja. Foi no auditório da CODISE que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente apresentou o primeiro Inventário Florestal Nacional em Sergipe. A ação, coordenada pelo Serviço Florestal Brasileiro, trata-se de um levantamento de dados em campo em nível nacional. Nós estamos aqui conhecendo de uma forma técnica, de uma forma coordenada, o que nós temos de floresta no estado de Sergipe. E isso é fundamental. O que temos de Mata Atlântica, o que nós temos de Caatinga. Sabendo isso, a gente tem aí em mãos um instrumento importante para que a gente possa viabilizar as políticas públicas, para que a sociedade possa compreender e possa também agir como colaboradora junto ao poder público. Então o caminho é esse, a gente usar esse instrumento de o que sobrou de floresta, como é que essa floresta está quanto à sua saúde, quais os problemas que a gente enfrenta para que a gente possa então combater os problemas ambientais, fazendo o reflorestamento e a gente possa ter um melhor equilíbrio no meio ambiente e as pessoas terem uma vida melhor. No inventário florestal a gente levantamos aqui 177 pontos em todo o estado, um grid em todo o estado, no qual foi levantado que, apesar da baixa cobertura florestal, que hoje a gente tem 13% só, nosso estado apresentou 535 espécies, entre árvores, palmeiras, cactos e herbáceas e ervas, sendo que dessas 57 identificadas pela primeira vez e dessas 57, 5 árvores que estão na lista de extinção. Então um dado muito importante para se trabalhar a questão da conservação e da proteção desses ambientes. Para a realização do inventário em Sergipe, o Serviço Florestal Brasileiro, órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, firmou um acordo de cooperação com a ACEMAR, no qual, por meio do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, custeou atividades necessárias para a realização do inventário no valor de R$ 1.600.000. As informações coletadas no inventário servirão de base para a tomada de decisões e a adoção de políticas públicas que visem garantir o uso sustentável dos recursos naturais. Fazer esse inventário é também um passo para dizer, vamos ver o que nós temos e vamos preservar o que nós temos. E vamos também recuperar a partir daí. Ter um inventário florestal nesse momento nos permite posteriormente fazer o acompanhamento da supressão e dos riscos que nós, como sociedade, estamos impondo à manutenção das florestas no estado de Sergipe. Existe um indicador que mais da metade das nossas terras estão entrando em processo de desertificação. De forma que esse estudo do inventário florestal é de extrema relevância para o estado. Aliás, é um estudo patrocinado pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos, para que a gente tenha um diagnóstico da situação do estado, para preservar o que ainda resta e, ao mesmo tempo, fazer um trabalho de recuperação dessas áreas degradadas. O inventário constatou que Areia Branca é o município com maior cobertura florestal do estado e Canidé de São Francisco detém da maior cobertura da Caatinga, mas os dados apontam para uma significante área de degradação. De área degradada a gente tem esse restante aí de porcentagem, né, que são pastagens, que são
áreas que já estão em processo de desertificação aqui no nosso estado. A gente levantou também, adensamos nessas áreas e verificamos que alguns municípios da região têm uma grande quantidade de área degradada. Áreas com erosões, a gente também levantou 36% das áreas que foram levantadas, 73,7 pontos. Já tinha sinais de erosão, então é uma preocupação. Nós temos muito a fazer, nós temos muito a reflorestar, nós temos muito a reparar a degradação ambiental que aconteceu, tanto lá na área de Caatinga, onde temos áreas tão problemáticas, apresentando inclusive possibilidade de desertificação, como aqui de Mata Atlântica, sobrou muito pouco. Então nós temos uma missão muito grande de cuidar do meio ambiente, de fazer o restabelecimento para que a gente possa dizer que vamos viver com mais tranquilidade no nosso planeta. E chegou a hora de você que é agricultor, pecuarista ou que também trabalha com outro tipo de cultura e depende do clima para produzir, ficar por dentro das notícias da meteorologia. Então confira no mapa a previsão do tempo para os próximos dias em Sergipe. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o sol aparece entre muitas nuvens no sábado e no domingo, em todas as regiões do estado. Na segunda e na terça, o tempo fica parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva no litoral sergipano. No agreste e no sertão do estado, o tempo segue parcialmente nublado. Na quarta, quinta e sexta, a meteorologia prevê chuva esparsa na faixa litorânea. A temperatura durante a semana deve variar entre 20 e 32 graus. No município de Itabi, a temperatura deve chegar aos 29 graus, 31 em Moita Bonita e 32 graus em Pinhão. A seguir, a gente destaca o custo-benefício do sorgo como fonte de alimentação para o gado em tempos de pouca chuva. É depois do intervalo. O Sergipe Rural volta já. E já estamos de volta e agora para falar sobre a viabilidade do sorgo para alimentar o gado em tempos de estiagem. Além de fácil manejo, a planta forrageira é uma opção de custo mais baixo que o milho para alimentar o gado. Veja na reportagem de Patrícia Dantas. O sorgo é o quinto cereal mais produzido no mundo. Fica atrás apenas do trigo, arroz, milho e cevada. É alimento humano em muitos países da África, da Ásia e da América Central. No Nordeste brasileiro, é um importante componente da alimentação animal. O sorgo é uma planta muito eficiente em relação à produção de forragem, principalmente em locais onde você tem um déficit hídrico elevado, como por exemplo aqui no Agreste, no sertão daqui do estado de Sergipe. É uma planta que, como ela exige pouca água, ela consegue produzir mesmo quando você tem baixa precipitação. A característica dessa planta é que ela consegue produzir muito por hectare, uma quantidade realmente significativa de massa verde por hectare, e nutricionalmente muito interessante. Por quê? Porque é uma planta rica em fibra, uma fibra de boa digestibilidade, de boa qualidade, e contém muito carboidrato, que é a energia que o animal precisa, né? São aqueles carboidratos que vão ser transformados em glicose no animal, e esse animal vai aproveitar bastante, principalmente o ruminante que vai comer aquela silagem. Nessa região daqui do Agreste mesmo, onde tem a bacia leiteira, é extremamente importante você fazer silagem de sorgo, porque é um alimento nutricionalmente muito interessante para o gado. Outra característica deste grão é que ele demanda relativamente um investimento menor em relação a outras culturas. E a produtividade pode chegar até 70 toneladas de matéria verde por hectare. Isso dá uma diferença significativa por conta da diluição dos custos nesse montante produzido. Além disso, a depender da variedade que seja cultivada, a semente do sorgo é mais barata do que a semente do milho. Então, os custos de produção se diluem nessa quantidade produzida, uma vez que o sorgo produz mais do que o milho por hectare. O sorgo oferece benefícios ao solo. Como a grande maioria dessas plantas, ela consegue ter uma boa cobertura de solo, uma vez que ela tem uma alta população por hectare, um grande número, então esse solo não fica descoberto. O sistema radicular dele também é muito profundo, muito eficiente, né, em busca de nutriente e água. Então toda aquela massa de raiz que fica por baixo do solo após a colheita, ela permanece lá e vira matéria orgânica dentro daquele solo. Então é realmente uma planta muito eficiente em relação à melhoria da qualidade do solo, por conta dessas características. O
produtor não precisa ter medo de arriscar no plantio do grão, mas precisa estar atento ao calendário de plantio e variedade que melhor se adequa à região. O sorgo ele deve ser plantado na mesma época de plantio do milho aqui nessa região, né? A nossa precipitação aqui na região do Agreste, do estado de Sergipe, ela começa no final de abril e se estende por 4 meses. Então, é mais ou menos nessa época que os produtores de milho eles começam seus plantios nessa região. Então, o sorgo deve seguir esse mesmo calendário. Com um detalhe importante que o ciclo produtivo do milho para a produção de forragem, aqui nessa região, ele vai dar ponto de silagem em torno de 90 dias, 95 dias. E o sorgo ele é mais precoce no ponto de silagem do que o milho. Então ele vai ter um ciclo mais curto, em torno de 80 a 85 dias. Esse sorgo já chegou no ponto de ser cortado para silagem. Isso é uma vantagem muito grande do sorgo em relação ao milho. Por quê? Porque ele, por ser um período mais curto do que o milho, ele tem menos chance de sofrer com a variação climática da região. A PRP TV, através do programa Sergipe Rural, conta com uma parceria importante da Embrapa Tabuleiros Costeiros para divulgar informações que trazem desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura. As direções da Embrapa e da Fundação APRP mudaram, mas o compromisso em levar informação de qualidade para você, telespectador, continua firme. Todo dia é assim. O telefone do Serviço de Atendimento ao Cliente da Embrapa toca. São pessoas em busca de informações e de ajuda sobre a agricultura e pecuária. O serviço é gratuito e visa justamente ajudar o homem do campo. Mas a rotina do saque ficou movimentada depois da parceria entre a PRP TV e a Embrapa. A veiculação através do programa Sergipe Rural, nós percebemos que alguns temas, como por exemplo, a aquaponia e a gliricídia, além de outras tecnologias de convivência com a seca no semiárido, foi a partir dessa veiculação, desse trabalho com a PRP, que nós percebemos que aumentou consideravelmente o número de demandas aqui no setor de atendimento ao cidadão. A Embrapa tem ainda outro canal de auxílio ao produtor rural, o site da instituição. Lá, além das publicações, o internauta pode encontrar vídeos temáticos. E foi justamente esses vídeos que fizeram da Embrapa Tabuleiros Costeiros a unidade da Embrapa com mais materiais acessados. Para você ter uma ideia, a Embrapa, todas as unidades da Embrapa, elas postaram 1.993 vídeos, né, até agora. Né? Dos 10 vídeos mais vistos, 5 são dessa unidade aqui de Aracaju, que são os mais vistos. E desses 5, 3 da TV APRP. Os números de visualizações do site e redes sociais da Embrapa impressionam e trouxeram ainda mais credibilidade para o trabalho. No último dia do mês, eu faço o levantamento do número de visualizações das reportagens. Né? Aí eu imagino, bom, vai diminuir, né? Deve ser decrescente, porque o pessoal já viu, né? E não faz que aumentar. Todo mês aumenta. E uma parte de tudo que está na internet foi feita a partir da parceria da Embrapa com a PRP TV. E hoje foi dia de estreitar laços. O encontro foi uma visita de cortesia do novo chefe-geral da Embrapa Tabuleiros Costeiros, Marcelo Fernandes, e profissionais de comunicação e tecnologia da empresa, ao também novo presidente da Fundação APRP, Chiquinho Ferreira. Para o presidente da Fundap, o Sergipe Rural tem um conteúdo importante para todo o sergipano. O programa tem esse papel de orientar, de como melhor o produtor lidar com esses alimentos, com essa produção. E essa informação lhe mostra um caminho que às vezes você pode sair de uma mandioca, você pode sair para o feijão, você pode sair para o milho, de repente o que você está plantando lá, o seu tomate, não está dando certo. Mas quem sabe se a terra pode ser melhor para o milho. E é o programa que gera esse tipo de informação. O principal objetivo do encontro foi manter e fortalecer a parceria da APRP com a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que já dura 3 anos e que tem sido importante para a disseminação de informações de qualidade, principalmente para o homem do campo.
para nós serve como um instrumento de transferência de tecnologia para que a gente possa mostrar as tecnologias geradas para a Embrapa para um público maior e por um tempo mais prolongado enquanto durarem essas buscas nessas plataformas. Em instantes, diretor de Inclusão Produtiva da Secretaria de Estado da Inclusão e do Desenvolvimento Social recebe a equipe do Sergipe Rural para falar sobre as ações desenvolvidas pelo programa Mão Amiga. Não saia daí, a gente volta já. Agora a gente destaca as ações desenvolvidas voltadas ao homem do campo através do programa Mão Amiga. E sobre o assunto, a repórter Lícia Moura conversou com a diretora de Inclusão Produtiva da Secretaria de Estado da Inclusão e do Desenvolvimento Social, Eleonora Cerqueira. Acompanhe. O programa Mão Amiga foi criado em 2009 com o objetivo de minimizar os efeitos do desemprego ocasionado pelo período da entre-safra. Nesta edição, 4.341 trabalhadores rurais receberão o benefício. Sobre o assunto, eu converso com a diretora de Inclusão Produtiva da CEID, Eleonora Cerqueira. Bom dia, diretora. Primeira pergunta, o pagamento está em dia? Bom dia, o pagamento está em dia, sim, né? Esse é um compromisso que o governo do estado assumiu, né? Primeiro de manter o programa, né? O programa Mão Amiga, ele é um programa que ele engloba o atendimento até 10 mil trabalhadores, porque ele atua em duas vertentes. Então, tanto a gente atende o cortador de cana no período da entre-safra, quanto também o catador de laranja. Então, agora, nesse momento, a gente está na edição da cana, porque a entre-safra da cana ela começa junho, julho, agosto e setembro. Então, o pagamento está em dia, sim, né? E já aproveito a oportunidade para dizer que agora, dia 30 de agosto, todos os cortadores de cana podem se dirigir às agências do Banese ou Ponto Banese para sacar a sua terceira parcela. Então, 30 de agosto, o governo do estado estará pagando a terceira parcela, né? E assim, a gente fica restando apenas a última. E essa última parcela, ela, antes de ser paga, a gente realiza um seminário, porque uma exigência de qualquer programa de transferência de renda é que o beneficiário ele assuma uma contrapartida. E a contrapartida, no caso do programa Mão Amiga, é esse trabalhador participar de uma atividade de formação. Então, a gente tem realizado os seminários Mão Amiga, que na verdade é uma manhã ou uma tarde, né, de palestras, de temas, de exposição, onde a gente está levando temáticas afeitas à cultura da cana, né, alguns cuidados que esse trabalhador precisa ter no uso de agrotóxico, né, no combate a algumas pragas que acometem essa cultura agrícola, enfim, uma série de informações. Isso é bastante positivo, além do benefício informação. Agora, diretora, a gente vive num momento em que a crise é evidenciada. E como é que o governo tem conseguido pagar em dia esse benefício? De onde vem esse dinheiro? Com muito esforço, não foi fácil, não tem sido fácil, né? Mas o programa Mão Amiga continua sendo uma pauta prioritária do governo. E, recentemente, né, ganhou mais um destaque, que foi a definição de um calendário de pagamento. Porque até então, o trabalhador não tinha muita certeza da data exata. Então, até o dia 30 ou 31, a depender do mês, mas até o último dia de cada mês, esse trabalhador vai receber a sua parcela. Então, essa também já foi um outro avanço no programa e uma demonstração inequívoca da importância que é dada a essas culturas. E esses trabalhadores, como é que eles podem receber esse benefício? Eles têm que fazer algum cadastro? Como é que é feito? A regra que a lei que criou o Mão Amiga determina é: para o trabalhador participar do Mão Amiga, ele precisa atender a 3 requisitos. O primeiro, ele comprovar que atua naquela cultura. Essa comprovação ela pode se dar através da carteira de trabalho, é o primeiro meio, ou no caso da laranja, como há uma grande informalidade, é autodeclaratório, certo? O segundo critério é, ele está no cadastro único. Então, mesmo que o sujeito
corte cana, esteja lá com a carteira de trabalho comprovando, mas se ele não tiver no cadastro único, né, do governo federal para programas sociais, o CAD único, ele não poderá acessar. E o terceiro critério é ele residir em município que está classificado como produtor de cana ou de laranja. Existe algum plano para entrar outras culturas? Porque atualmente esse Mão Amiga ele abrange a cultura da cana e da laranja, não é isso? É natural que ao longo da execução dele, outras culturas, né, tenham surgido aí, reivindicando também a participação. Então eu poderia estar citando para vocês a questão da risicultura, né? Há um grupo de risicultores no Baixo São Francisco que reivindica também a participação no programa Mão Amiga. Há um grupo também de fruticultores, né? Sobretudo na região sul, centro-sul do estado. Temos também lá no Alto Sertão alguns não, eu diria que diversos, né, pequenos produtores que são acometidos no período da seca, perdem suas vaquinhas, perdem, enfim, o seu meio de subsistência e também reivindicam uma participação num programa Mão Amiga. Então, a gente tem aí, só de partida, 3 áreas reivindicando inserção no programa Mão Amiga. Tecnicamente, a gente já tem se debruçado sobre essas reivindicações, feito algumas análises, estamos fazendo os estudos, não só de impacto econômico, porque obviamente que isso terá um impacto econômico, mas também da viabilidade técnica, não é? É preciso que as políticas públicas tenham sustentações técnicas também, né? Além da vontade política, claro. Hoje são quantos municípios beneficiados com Mão Amiga? 21 municípios. Então, passamos a ter hoje 21 municípios na área da cana e 14 na área da laranja, né? Voltando ao produtor rural, ele já tem todo esse cadastro, agora como é que ele faz para sacar esse dinheiro? Então, a gente, voltando ao processo inicial que você perguntou, então, a gente define um calendário de execução do programa. Todo ano é definido esse calendário. Certo? Esse calendário ele já começa a definir o período de inscrição e os locais de inscrição, né? Então a gente chama para uma grande reunião técnica representantes da Indagro de cada município, das secretarias municipais de assistência e os sindicatos dos trabalhadores rurais. Então, anualmente é feita uma reunião técnica, onde nesta reunião a gente já traça o calendário daquele ano. Qual vai ser o período de inscrição, em que local vai ser naquele município, se vai ser na sede da Indagro ou se vai ser na sede do sindicato. Aquele que apresentar a melhor estrutura para recepcionar o trabalhador é onde fica definido. Em via de regra, essas inscrições têm ocorrido nas sedes da Indagro e em algumas poucas situações na sede dos sindicatos. Então, definido esse período, o trabalhador é avisado porque é feito todo um trabalho de mobilização no município para dar ciência. O trabalhador vai, leva a sua carteira de trabalho, uma xerox da carteira da RG, uma xerox do CPF, um comprovante que ele pega na assistência de que ele está registrado no cadastro único. De posse desses documentos, ele se dirige ao local de inscrição, faz a inscrição dele. Pronto. Essa inscrição é corroborada, né, é subscrita pelo técnico da Indagro e pelo presidente do sindicato. Então, há todo um mecanismo de controle para que somente acesse o programa aquele que realmente faça jus ao programa, né? Então, feito todo esse processo, a gente também define as datas que a gente já percorre todos os municípios, trazendo essas inscrições. Diretora, tem uma noção de quanto que já foi investido nesse programa e quantas famílias já foram beneficiadas? Olha, a gente tem o teto legal, como eu disse, de até 10 mil trabalhadores. A gente não pode ultrapassar o teto de 10 mil trabalhadores, portanto, 10 mil famílias, né, sendo 5 em cada cultura. Historicamente, a gente não tem atingido esse número na área da cana, né? Só este ano a gente conseguiu ultrapassar a casa, o ano passado e este ano, a gente conseguiu ultrapassar a casa dos 3 mil. Ano passado a gente chegou a 4.100 e poucos e agora a gente chegou a 4.341 na área da cana. Por que isso, né? Eu reputo a 2 fatores. O primeiro
talvez ainda precisemos apostar mais na mobilização, na busca ativa desse trabalhador. Então, como a gente tem intensificado essas reuniões com os parceiros municipais, Endagro, Sindicato e Assistência, acredito que isso tem surtido efeito, porque nos 2 últimos anos a gente vem apresentando um crescimento na área da cana, mas ainda assim não chegamos ao teto de 5 mil. Com essa mudança agora na lei, né, somente para a cana, possibilitando que o trabalhador de outros municípios que atuem possa acessar, eu tenho quase certeza que esse teto será alcançado agora na edição de 2019. Né? Na área da laranja, a gente costuma sempre chegar próximo do teto. Houve anos até que já ultrapassamos. O teto era de 5 mil e a gente chegou a 5.200 trabalhadores inscritos. Nesses casos, o próprio sistema já é todo formatado para fazer automaticamente a exclusão dos 200 que ultrapassarem, baseando-se em que critério? No critério da idade. Então, quando ultrapassar, houver empate, vamos dizer assim, vai sempre ser priorizado o mais velho, em detrimento do mais novo, porque o entendimento é de que acessar o mercado de trabalho em culturas pesadas, como corte de cana e catação de laranja, quanto mais idade a pessoa tiver, mais difícil se torna ela ter acesso a esse mercado. Então, a gente tem que proteger aquele mais frágil nessa situação. Então, no caso, fica o mais velho. Ok, diretora. Muito obrigada por suas informações. Marcelo, com você. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. Só enviar e-mail para sergiperural@app.se.gov.br ou através do WhatsApp do programa. Anote o número 99894-6691. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro.